A manutenção visa assegurar as condições de funcionamento da aeronave a fim de manter a segurança e desempenho operacional da mesma. Dada a importância da manutenção para a segurança e operacionalidade da aeronave, só confie este trabalho a oficinas e mecânicos credenciados pelas autoridades aeronáuticas. Os serviços de manutenção, desde a inspeção de pré-voo até as revisões mais abrangentes, devem ser feitos segundo os procedimentos e programas estabelecidos pelo fabricante da aeronave, do motor e dos demais componentes que assim o exigem. Eles são especificados nos respectivos manuais e são de cumprimento obrigatório. É da responsabilidade do proprietário ou operador da aeronave comprovar a realização desses serviços às autoridades aeronáuticas por ocasião das vistorias. Além disso, pode haver eventualmente boletins de cumprimento opcional ou obrigatório quando determinada circunstância proporcione melhor desempenho à aeronave ou se mostre imprescindível à segurança de sua operação. A manutenção é dividida em dois tipos clássicos, a corretiva e a preventiva. Clique sobre os botões. Como o próprio nome diz, a manutenção corretiva se destina a sanar uma deficiência constatada ou uma degradação de desempenho reportado pelo piloto. Enfim, é um conserto, como a fixação de um rebite frouxo ou outro reparo dessa natureza. A manutenção preventiva se destina basicamente a evitar a ocorrência de defeitos que venham comprometer a segurança e o desempenho da aeronave. Ela é baseada nos procedimentos e programas periódicos estabelecidos pelo fabricante nos manuais técnicos. Esses procedimentos e programas são calcados em critérios que constam desde experiências passadas quanto de testes práticos e de laboratório que exigem condições extremas de operação de cada componente conforme padrões aeronáuticos internacionais, a fim de estabelecer os períodos de utilização do equipamento ideais para cada revisão. As inspeções e revisões são os mecanismos apropriados para manter a aeronave em condições seguras e operacionais para o voo. Clique sobre os botões. A inspeção de pré-voo, como o próprio nome diz, é feita antes do voo, sendo o mais simples e talvez o mais importante dos serviços de manutenção. Ela é feita pelo piloto, as demais são atribuídas à manutenção. Ela requer treinamento do piloto quanto aos procedimentos a serem executados, bem como quanto à sua segurança ao mover a hélice com a mão ou outros pontos críticos. Nesta ocasião, baseado num checklist ou lista de verificação, são observados o estado geral da aeronave, dos motores, do combustível durante a drenagem, do nível de óleo, enfim, tudo o que possa comprometer o voo. Clique sobre o botão para terminarmos esta inspeção. A inspeção dos pneus faz parte do pré-voo. Nessa ocasião, se rejeita o pneu que apresentar materiais encravados na borracha, furos que atinjam as lonas, estejam carecas, com cortes, com desgaste excessivo, com bolhas na banda lateral, que tenha corrido no cubo da roda, ou qualquer outra discrepância que possa comprometer a segurança da decolagem e do próximo pouso. As inspeções e revisões periódicas compreendem a manutenção preventiva realizada em determinados períodos, normalmente horas de voo. Elas abrangem a estrutura da aeronave, o motor e outros componentes que são desmontados total ou parcialmente, ocasião em que são inspecionados e trocadas as peças desgastadas e as que têm vida útil pré-estabelecida. As falhas estruturais são críticas em uma aeronave, pois a fadiga afeta as partes metálicas submetidas a esforços, comprometendo ao longo do tempo a sua utilização. Sempre que uma rachadura é detectada, o fabricante pode reduzir o número de horas de voo entre uma inspeção e outra, a fim de observar sua evolução, antes que atinja uma situação de perigo. Os métodos mais comuns de constatá-las e observá-las são as inspeções não destrutivas como Magnaflux, líquido penetrante, Ziglo e raio-x ou ultrassom. Magnaflux, ou processo de partículas magnéticas, é o mais utilizado para detectar rachaduras em peças ferrosas. Nesse processo, a peça é magnetizada e banhada com um líquido que contém partículas de ferro em suspensão. As partículas se concentram junto às rachaduras, fazendo com que ela se torne visível a olho nu. No processo de líquido penetrante, como o próprio nome sugere, o líquido é aplicado na peça sob suspeita e, devido à sua propriedade de alta penetração e visibilidade, torna a rachadura plenamente visível. No processo Ziglo, ou penetração fluorescente, um líquido penetrante e fluorescente é aplicado na peça sob suspeita. Em seguida, com o emprego de uma lâmpada ultravioleta, pode-se constatar a rachadura que brilha devido à propriedade fluorescente do líquido em contraste com a luz ultravioleta. O método do raio-x e o de ultrassom são empregados para descobrir rachaduras internas numa peça ou parte da estrutura da aeronave.
O raio-x é bem semelhante a uma radiografia em que, num filme, o médico detecta uma fratura interna. No ultrassom, a rachadura reflete estes raios emitidos pelo transdutor, que são assinalados em uma tela tipo televisão, denunciando a existência de uma rachadura interna. Esta tabela mostra algumas das principais tubulações utilizadas em aeronaves, com os respectivos códigos de cor. Essas cores facilitam a identificação do produto conduzido pela tubulação, quando são efetuadas as inspeções e revisões de manutenção. Além das cores, símbolos correspondentes a cada cor também indicam estes códigos como alternativa para o caso de descoloração da tubulação.